Olá, meninas, boa noite, a paz do Senhor Jesus, né? Hoje nós vamos falar sobre as emoções. E antes de eu iniciar a leitura do capítulo, eu quero falar para vocês que eu tenho um vídeo aqui no meu canal que fala Eu já fui manipuladora. Gente, isso acontecia por conta que eu não tinha nenhum tipo de inteligência emocional, nenhum tipo de equilíbrio. E eu acabava, né, me comportando como manipuladora naquela situação, ali com meu esposo, por eu realmente não saber. Eu achava que eu estava fazendo certo, eu achava que era a forma certa que Deus queria que eu agisse. Então, já desde já, eu quero deixar esse convite para vocês assistirem esse vídeo. Eu não vou falar aqui de novo o que eu falei lá no vídeo, porque eu quero que vocês vá lá no vídeo e assista esse vídeo. É muito interessante porque eu conto as experiências que eu fazia, né, com meu esposo para poder alcançar aquilo que eu desejava. Eu achava que essa era a forma certa, eu achava que essa era a forma orientada por Deus, né? Apesar de eu ser uma pessoa ali que estava sempre buscando a Deus, sempre lendo a Bíblia, mas eu não tinha esse entendimento, eu não tinha alcançado em Deus esse entendimento. E eu agia, né, nessa situação, eu agia de forma muito errada, utilizando a manipulação ao invés da persuasão, né? E eu falo lá no vídeo, explico qual é a diferença da manipulação para a persuasão. Gente, a pessoa que utiliza a manipulação, ela sofre muito, eu sofria muito por utilizar a manipulação pensando que estava usando a persuasão. Então, eu quero deixar esse convite. Se você sente que você está sendo manipulada por alguém, ou será que você pode estar sendo manipuladora como eu era, sem saber? Eu tava crente que estava abafando, crente que eu estava ali fazendo o melhor, né, para o meu casamento, para a minha vida, para a vida do meu esposo, mas estava usando técnicas erradas, técnicas que só estavam prejudicando o meu casamento, tá? Quero deixar esse convite para vocês. Então, hoje nós vamos falar sobre as emoções. Dessa usava a ira para controlar a família. Cada membro da família se preocupava tanto com o seu gênio que eles viviam sempre alertas, obedecendo às suas ordens por medo e não por amor. Então aí, né, já entra nesse ponto que eu falei para vocês. As pessoas fazem as coisas por nós quando nós somos manipuladores. As pessoas não fazem por prazer, por vontade de estar ali fazendo aquilo por nós, mas muitas vezes por medo, por pressão, né? Por vários outros motivos que acaba forçando a pessoa a tomar aquela atitude ao nosso favor, ao invés de ser o prazer e a alegria, o amor. Quando sua mulher Jennifer aprendeu que ela não só não tinha de tolerar a ira do marido, mas que aceitá-la era desobedecer a Deus, as coisas começaram a mudar. Não te associe com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprenda as suas veredas e assim enlace tua alma. Provérbios 22. Jennifer compreendeu que ela ainda podia amá-lo, mas não poderia aprovar o seu pecado. Então, começou a orar fervorosamente por ele, todos os dias, sozinha e com um grupo de parceiras de oração. Ela orou para que ele não se deixasse controlar por suas emoções, mas que, em vez disso, começasse a ser controlado pelo Espírito Santo. Suas orações não só ajudaram a clarear a mente o suficiente para ver como ele vinha agindo, mas prepararam também o caminho para ele encontrar força e coragem e mudar de comportamento. O presente que se dá em segredo abate a ira. O melhor presente que a esposa pode dar em segredo para acalmar a ira do marido é orar por ele.
Caio vinha sendo atormentado há anos por uma depressão crônica. Embora sua mulher Marília fosse uma pessoa animada, as emoções negativas dele a abateram, de forma tal que ela passou a sentir-se tão sem esperança e deprimida quanto Caio. Lendo, então, sobre as experiências do rei Davi, Marília reconheceu que elas descreviam exatamente o que seu marido vinha sentindo. A minha alma está farta de males e a minha vida já se beira da morte. Sou contado com os que se baixam a cova. Sou como um homem sem forças. Salmos 88. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto dia e noite. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Marília percebeu que, apesar de tão profundo desespero, Davi encontrou esperança no Senhor e superou o problema. Da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmo 30. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma. Aproxima-te da minha alma e redime. Ela sentiu que Deus certamente teria compaixão de Caio e cresceu em seu coração a esperança de que a sua oração seria a chave para libertá-lo das garras da depressão. Marília contou a Caio que se comprometera em orar por ele todos os dias e pediu que a mantivesse informada como se sentia. Desde o primeiro dia, ambos notaram que sempre que ela orava havia uma melhora no ânimo dele. Em pouco tempo, ele não pôde mais negar o poder da oração e começou a orar com a mulher. Caio vem melhorando cada vez mais desde então. As suas depressões são menos frequentes. Agora ele consegue superá-las com maior rapidez. Os dois prometeram buscar a Deus para a libertação total de Caio. A ira e a depressão são apenas duas dentre as várias emoções negativas que podem atormentar a alma humana. Elas geralmente não passam de um modo habitual de pensar que fincou raízes no correr do tempo. Os homens tendem a acreditar que isso faz parte do seu caráter e não pode ser alterado, mas na verdade esses padrões podem ser quebrados. Não seja uma espectadora observando seu marido ser manipulado pelas suas emoções. A liberdade pode estar apenas a, a liberdade pode estar apenas uma oração de distância. Amém, gente, lindo, né? Então, quantas vezes a gente fica acreditando assim, não tem jeito, é o jeito dele ser assim, irado, é o jeito dele ser assim, estúpido, é o jeito dele ser assim, depressivo, ansioso, né? Crítico, critica tudo, pessimista, tudo ele leva para baixo, e isso não é verdade, né? São sintomas, né, que a gente precisa vencer em oração. Então, quando a gente busca em favor, né, do nosso esposo, para que Deus venha trazer a cura na alma, o Senhor atende a nossa oração e o nosso esposo recebe a cura. Eu creio, né? O meu esposo recebeu muitas curas através de vários propósitos que eu fiz de oração por ele. E eu creio que assim como Deus tem curado meu esposo a cada dia, o nosso Deus também pode curar o seu esposo através deste propósito. Um super beijo para vocês e uma ótima noite.